Bom dia. Falei no último vídeo que eu fiz sobre a diferença entre política e políticos, e neste eu vou falar sobre atendimento público municipal. E nós temos que levar em consideração que nós temos funcionalismo público nos âmbitos municipal, estadual, federal. Mas não vamos falar desses outros órgãos, desses outros graus de funcionalismo público, porque não cabe a nós discutir aqui. Então vamos discutir um pouquinho sobre o nosso município, sobre o funcionalismo público do nosso município. Então o atendimento do nosso servidor municipal, em parte, é muito ruim. Então nós temos que separar duas pessoas dentro de uma prefeitura, por exemplo. Nós temos lá os que têm os cargos de CC, tá? Que esses, por sua vez, atendem muito bem, principalmente nessa época de eleições, pré-eleições, assim por diante, tá? E daí tem os concursados. Mas talvez antes de falar desse atendimento dessas pessoas, eu queria fazer uma reflexão com vocês assim bem rápida. Se o concurso público ele é importante ou não. Na minha visão, é muito importante. Então quem teve a ideia de criar o concurso para as pessoas que iam trabalhar nas prefeituras, nos âmbitos municipal, estadual e federal, eu acho assim que foi muito boa a ideia. Mas sempre junto com uma boa ideia vem algumas coisas muito ruins. Então o que o concurso faz? Não é fácil passar num concurso público. A pessoa tem que estudar muito, tem que ser muito competente, e isso quem passa com certeza tem essas qualificações. Então o concurso público, pessoal, ao meu ver, ele qualifica a pessoa, ele causa uma estabilidade na estrutura do município, porque é muito importante essa estabilidade, porque já pensou que se não tivesse concurso e não tivesse as pessoas permanentes numa prefeitura, a cada 4 anos ia trocar toda a estrutura. Seria uma bagunça total, ninguém se entenderia. Então por isso que eu julgo que o concurso público ele é muito importante. Só que aí vem a coisa ruim do concurso público. Primeiro, uma pessoa que passa um concurso, ele praticamente fica uma pessoa para o resto da vida. Porque não tem uma forma de demitir um funcionário público, a não ser que ele cometa um grande deslize, alguma coisa que comprometa a credibilidade do órgão, assim por diante, roubo, alguma coisa. Mas normalmente o funcionalismo público não faz isso porque sabe que aí pode ser demitido. Só que por outro lado, ele se acomoda na função, porque ele tem estabilidade, ninguém pode botar ele para a rua. E isso é comum, e eu digo assim, por um lado é bom e por outro é muito ruim. Então esse funcionalismo público concursado, que dá essa estabilidade, que dá segurança para o município, e até para as pessoas que precisam de documentos da prefeitura e assim por diante, ele é um concursado, ele é um funcionalismo público por muito tempo, por resto da vida. Já um vereador, um prefeito, ele está na condição de ser um prefeito, na condição de ser um vereador. Então ele está, naquele momento, responsável por aquele cargo. Mas isso é uma coisa transitória, uma coisa passageira. Passou 4 anos do seu mandato e ele não tem mais nada a ver com o cargo. Tá? E diferente do funcionalismo público. Só que tem funcionário público que, para se dizer assim, eles são praticamente donos da prefeitura. É difícil esse relacionamento com essas pessoas. Parece que eles fazem um favor atender o contribuinte, atender o cidadão. Parece que eles são um tipo de ser supremo. E sempre parece que eles estão fazendo um grande favor em atender o cidadão. Eu já construí muito aqui em Horizontina, eu já precisei de muita ajuda da prefeitura e era muito diferente no passado. Hoje a coisa está muito difícil. Eu sei que tem funcionário concursado que passa o dia inteiro dentro da prefeitura tomando café, tá? E aí muitas vezes o que acontece? O que se faz com um funcionário público que não presta um bom trabalho? Tu tira ele da função e bota ele lá atrás. Ele já fazia pouco. Aí tu bota ele numa função que ele não faz nada. Aí lá talvez ele é mais eficiente do que onde é que ele está. Então vocês também já viram, pessoal, uma placa que normalmente tem atrás do funcionário, lá tem assim, o funcionário público é protegido por lei, que não sei o que, que você não pode ser mal educado, não sei o que, com o funcionário público. Que protege o funcionário. Só que eu sou da opinião assim,
que nós deveríamos ter uma outra placa, bem maior, na frente do funcionário público, dizendo para ele quem que paga o seu salário, quem que ele precisa atender bem. É o cidadão que precisa de um documento, precisa ser atendido dentro da prefeitura. Então, existe uma contradição entre a placa de trás, que protege o funcionalismo público, e aquela placa que deveria estar na frente, que é aquela placa que deveria dizer para ele qual é a obrigação dele de atender, ter um atendimento cordial, um atendimento rápido, e não é isso que a gente vê. Eu sou da opinião que tem uma parte do funcionalismo público, sempre o pessoal cuidando com isso, não é geral, não são todos, não podemos generalizar, não vou dar nome de pessoas, mas tem uma parte do funcionalismo público que se comporta muito mal e atende muito mal, e uma parte atende bem. Então o que fazer com essa parte que atende mal? Vão permitir que isso aconteça pro resto da vida? Então, pessoal, eu vou contar uma historinha bem rápida aqui. Eu fui num órgão municipal, não era na prefeitura, mas era uma dessas secretarias que tem, né? Aí tá cheio em Horizontina, cada esquina tem um. E aí eu fui com um colega meu, que precisava de uma documentação, e eu fui junto. E sentei no banco e fiquei aguardando. E ficamos ali, o meu amigo procurando o atendimento dele lá, e eu fiquei sentado. E durante o tempo que eu estava sentado, uns 10, 12, 15 minutos, a pessoa que estava ali no atendimento, e era um entra e sai de gente, secretária aqui, secretária ali, assim por diante, tem gente para dar dentro desse negócio. Aí, dali um pouco, uma das funcionárias me disse, ela tinha atendido o telefone, e falando com a irmã dela e contando a história do filho no colégio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, nessa época da pandemia tem um monte de conversa por aí. E dali um pouco desligou o telefone, dali um pouquinho ligou de novo, que a Tata dela, a empregada dela, não tinha vindo no dia e ela ia ter dificuldade de fazer o almoço, precisava ir mais cedo embora, assim por diante. Eu sei que essa conversa durou 10, 15 minutos. E eu ali sentado. Já fiz de propósito, nem me manifestei, fiquei quieto, esperando, né? E daí, dali um pouco, ela perguntou para mim, e para você o que era? Daí eu disse, não, eu não estou querendo nada. Eu só estou aqui para observar como é que é o atendimento de vocês aqui. E daí ela me parou assim, praticamente virou um camaleão, mudou de cor e perguntou, de novo me perguntou mais detalhes assim. Eu falei, não, e dela me perguntou quem que eu era. Eu disse, não, eu sou um dos que paga a energia elétrica aqui, que paga o telefone, que paga o aluguel dessa sala. E ficamos mais alguns minutos ali e eu acabei saindo e indo embora. E ela me perguntou meu nome e eu falei assim, meu nome é Pedro, e saí porta fora. Eu até achei que essa pessoa era um CC. Dias depois eu descobri que não, ela é uma concursada da prefeitura. E por incrível que pareça, cada vez que eu encontro essa pessoa, ela muda de cor, ela muda, hoje ela me conhece bem, tá? Então assim, porque as pessoas assim, muitas vezes elas não têm o entendimento de quem paga realmente as contas nesse município, ou os outros municípios da região, e aí atende muito mal as pessoas. Primeira prioridade é atender as suas amigas que estão te ligando, falar sobre os filhos, falar sobre empregada e assim por diante, e o último caso é perguntar o que o cidadão precisa. Só que aí tem outras, dentro da prefeitura, por exemplo, tem pessoas lá que não te dá nem bom dia quando tu entra. O que era para ti? Mas que pergunta é essa? O que era para ti? E tem muito disso dentro da prefeitura. Infelizmente as coisas são assim. Eu tenho, pessoal, falado muito sobre isso, e eu costumo dizer assim, que as pessoas são contratadas por sua competência e por suas habilidades. E isso é verdade, tanto é que no concurso público só se contrata pessoa competente, com habilidade. E elas são demitidas por seus comportamentos e por suas atitudes. Só que isso não acontece no funcionalismo público. Eu pergunto assim, vocês já viram algum ser demitido aqui na nossa cidade? Porque ele é amparado por lei. E aí, pessoal, talvez muitas pessoas não saibam, mas o funcionalismo público sabe de cor isso aqui.
por falta dessa demissão e a pressão exercida sobre alguma classe política, está tramitando hoje na CCJ uma regulamentação de demissão de funcionário público, principalmente de funcionário público que consta lá na Constituição, no artigo 41, que fala sobre essas proteções do funcionalismo público. Só que assim, pessoal, vocês são funcionalismo público, fiquem tranquilos, não vai dar em nada isso aí. Não vai dar em nada, porque eu vou explicar por quê. Porque vocês estão protegidos por os próprios funcionalismos públicos. A demissão seria, pessoal, nessa cláusula que está sendo tratada lá na CCJ, essa regulamentação de uma possível demissão, que não vai acontecer nada, nunca ninguém vai ser demitido, ficam tranquilos, tá? Porque lá diz assim, nesse artigo 041, que você tem que ter uma avaliação de performance. Eu, na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos avaliação de performance durante muitos e muitos anos, e a nossa avaliação de performance, tu tinha assim, 80% se você atendia a função do cargo, 90% se você excedia um pouco a função do cargo, e 100% se você era extended, se você era além superou a expectativa. E aí eu estava olhando como é que seria a avaliação desse funcionário público. E aí, pessoal, é ridícula a forma de avaliar um funcionário público, que está sendo implementada agora lá na CCJ, lá naqueles negócios lá. Agora está sendo implementado, que até então não tinha nada. Como é que seria mais ou menos isso, essa avaliação? Seria feita uma avaliação de performance no final de cada ano e 3 pessoas avaliariam o funcionário. Uma pessoa seria o seu supervisor imediato, o seu chefe imediato. A outra pessoa seria uma pessoa de RH, tá? E a terceira pessoa seria o próprio funcionário público. E aí o que surpreende ainda mais, o que choca ainda mais, é que ele teria que ter 3 ou 5 anos de má performance para ele poder ser demitido. Se eu não me engano, é 5 anos. E a nota dele, anotem isso, pessoal, o extremo do ridículo, que a nota dele não poderia ser inferior a 3 durante esses 4, 5 anos de avaliação de performance. Inferior a 3. Então, se nós pegar uma conta de padeiro de 0 a 10 e nós pegar e dividir por 3 pessoas que vão avaliar, o funcionário, o supervisor imediato e o RH, cada um vai ter uma pontuação de 3.33, 33, alguma coisa aí, dá uma dízima por aí. Tá? Então, o funcionário se autoavaliando top, já daria 3.3. E para demitir um funcionário público, precisaria ter, durante 3 ou 4, 5 anos, uma avaliação inferior a 3. Então, isso, pessoal, nunca vai ser demitido. A não ser que o funcionário faça um grande esforço em pedir para o seu supervisor avaliar ele em nota 0, o mesmo pedido valeria para o RH, e ele, como sendo um dos avaliadores, se daria uma nota muito próxima de 0. Aí eu teria a condição, teria a regulamentação de ser demitido por baixo desempenho. Vocês imaginam que isso vai acontecer algum dia? Nunca. Essas reflexões, esse tipo de análise permite ao funcionário público atender como ele atende. Não tem nenhum segredo nisso. Porque assim, demitido ele não pode ser demitido. Agora com a regulamentação que ele imaginou que poderiam mexer com ele, que primeiro, 3 avaliação. Mas será que as pessoas não têm competência de botar uma avaliação no mínimo em 7, 8, 9 ou 10? Não, ele tem que ser no mínimo para ser demitido a nota abaixo de 3. Mas gente, abaixo de 3 tu não passa nem para sei lá o quê. Não pode nem dizer uma função, porque seria ridicularizar essa função. Então isso está acontecendo, pessoal. Isso é assim.
Então nenhum funcionário público vai ser demitido por baixo desempenho. E é por isso que muitas vezes as pessoas tratam assim. Pena que é assim. Fazendo a conta bem rapidinha, né, pessoal? A gente precisava ter um sistema de avaliação que nem as empresas aqui da nossa região têm. Nós temos empresas aqui, pessoal, com um sistema de avaliação de performance excelente. E eu não sei como e de que forma algum dia isso poderia ter sido implementado no nosso município. Principalmente as pessoas atender um pouquinho melhor quem paga seu salário. É uma vergonha o atendimento de muitas e muitas pessoas. Não generalizando. Adelar Siben para o ponto de vista.